Muito boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui de novo no nosso horário já das últimas 3 semanas para nossa conversa sobre metodologia FEL. Hoje falando de prazo de projeto, falando de cronograma. Então vamos lá, vamos dar um tempinho para todos irem conectando. E eu já quero saber, como sempre, da onde que vocês estão acompanhando essa live, com a beleza da internet, a gente poder acompanhar de qualquer lugar do mundo. Eu já tive alunos da Ásia, tive alunos da Austrália, do Canadá, da Europa e tudo mais, graças aí ao poder da internet, não é verdade? Então, gente, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vão colocando para mim, por favor, nos comentários da onde que vocês estão me acompanhando. E hoje a gente vai falar de cronograma, de prazo de projetos, né? Vamos falar de prazo, vamos falar questões de cronograma. Eu não vou criar um cronograma aqui na tela, mas a minha ideia é trazer para vocês como que o que nós estamos falando sobre metodologia FEL nos ajuda a ter cronogramas mais realistas para os nossos empreendimentos. Atrasos de projetos são dos sintomas mais comuns que existem no mercado em geral, desde projetos de pequeno porte até os mega e giga projetos. É como aquele negócio, eu falo que vou fazer um projeto de capital, você já parte da premissa de que ele vai atrasar. Isso quem está esperando o projeto ficar pronto. Agora, quem aprova o projeto, ou o executivo que demanda o projeto, já é o contrário. Não é verdade? Ele acha que ele vai ficar pronto um ano antes, que ele vai ficar pronto para ontem. E esse é um ponto que a gente vai falar aqui. E eu também quero saber de vocês quais são os pontos que vocês mais têm de dores em relação a definir bem o prazo dos seus projetos. Tá? A gente vai falar bastante sobre problemas comuns que comprometem a estimativa de prazo do projeto, que comprometem a qualidade do cronograma do empreendimento, e isso tudo depois leva a essas consequências, como eu falei, não só o atraso, mas é que o atraso traz junto com ele um aumento de custo, naturalmente, pelas medidas que eu implemento para tentar recuperar um pouco daquele atraso, vou colocar mais gente, vou colocar mais turnos, vou trazer mais equipamentos, etc., que acaba sendo, né, muitas vezes a única saída é aumentar turno e hora extra em projeto, e traz problemas de qualidade, traz problemas de segurança no canteiro, traz problemas de conflitos contratuais. E o problema de qualidade, ele afeta, ou pode afetar muito bem, o rendimento daquele ativo. Então, se eu faço um projeto visando resultados futuros que vêm através lá da gestão de benefícios, a gente já falou aqui, né? Eu não faço um projeto por fazer, eu faço para obter algum resultado, eu acabo comprometendo uma boa parte do resultado por conta da correria de tentar entregar um projeto dentro de um prazo que é impossível. Tá certo? Então vamos lá. Bem-vindos aí, André Kimura, está em Serra, no Espírito Santo. O Tarso está em Campos dos Goytacazes, aí no Rio de Janeiro. Muito bem-vindos. Vão colocando aí, por favor, no chat e coloquem também qual é a maior dificuldade que vocês têm em relação ao prazo nos seus projetos, tá certo? Vamos para a apresentação lá, como sempre, vamos para o nosso PowerPoint. Vamos acompanhar aqui quais são os pontos principais para a gente ter em mente quando a gente fala de projeto de capital e cronograma. Eu não vou repassar a minha apresentação hoje, inclusive quero saber quem conseguiu acompanhar a primeira live sobre metodologia FEL e depois a da semana passada sobre escopo. Coloquem aí também, por favor, nos comentários. E não vou repassar aqui, né, as empresas que eu já tive aí a oportunidade de trabalhar com a metodologia FEL. Sara, também seja bem-vinda. Ó, a Sara acompanhou as outras duas lives também. Gente, prazo em projeto sempre vai ser uma demanda muito latente do meu cliente, seja interno ou externo. A correria para se entregar projetos, ela tem fundamentos. Qualquer projeto onde eu queira benefícios, eu quero eles o quanto antes, não é verdade? Então, se eu vou fazer um desembolso de capital, eu vou fazer um investimento, eu quero o quê? Eu quero o resultado o quanto antes. Porque isso traz não só a grande vantagem de você começar mais cedo a ter os benefícios, mas quando a gente fala em retorno financeiro, isso tem um impacto gigantesco dentro do retorno, porque o dinheiro no tempo tem diferença. E quando a gente pensa no Brasil,
onde nós temos taxas de juros aí quase que abusivas, você conseguir antecipar a entrega de um projeto ou fazer ele num prazo mais curto, isso tem um impacto muito grande dentro da modelagem. Então, isso tem o outro lado da moeda. Isso é um ponto que estimula executivos a tentar pressionar demais o prazo dos empreendimentos, porque no papel ele fica uma beleza, naquele Excel maravilhoso que mostra quantos milhões você vai ganhar com esse projeto operando lá na frente, quanto mais ele apertar o cronograma, melhor a rentabilidade do projeto. Só que a gente não consegue fazer milagres, a não ser que a gente se prepare para isso. E essa é a conversa aqui hoje. Quais são elementos que eu preciso tomar cuidado em relação ao meu cronograma, em relação a essa pressão de prazos, para que eu possa utilizar os benefícios da metodologia FEL para chegar num prazo mais realista, certo? E assim a gente consegue evitar que o projeto já parta de uma expectativa irreal de data de conclusão, porque isso é o que move muitas vezes a correria. É o fato daquela crença de que a gente realmente acredita que dá para entregar um projeto dentro daquela determinada janela, quando na prática aquilo não é possível, certo? Isso está muito ligado ao que nós temos falado nas últimas lives sobre o baixo nível de maturidade dos projetos, então a baixa aderência a essas boas práticas faz com que as nossas estimativas, a gente falou de custo na semana passada, não, falamos de escopo, né? Custo é semana que vem. Falamos de escopo na semana passada, escopo que não está bem definido, falamos lá na quinta passada, gera estimativas de orçamento mais baixas que a realidade e, por consequência, vai gerar uma expectativa de prazo também que não atende à realidade. Se eu não identifico o escopo completo, minha estimativa é feita em cima de uma base menor do que ela de fato é. E isso me leva a estimativas muito mais agressivas do que a realidade. E aí eu caio naquela, não é verdade? Acredito nos números que eu vejo na minha frente, aquilo passa a ser uma meta e, naturalmente, né, você salva o baseline, vai tentar perseguir aquele prazo e, na prática, aquilo não é possível e vem todas as consequências que a gente já falou no começo, né? Ó, a Viviane está em São Paulo, amanhã eu estou em São Paulo, estou pegando voo 5 horas da manhã, mas volto à tarde. E temos também alguém de BH que não está identificado aí. Então, sejam bem-vindos também. E não esqueçam, vão colocando no chat quais são os desafios que vocês têm em relação a cronograma. Então, a gente sempre vai ter pressão por prazos mais curtos. Conforme os anos passam, né, a gente vai tendo uma condição de fazer projetos em prazos mais curtos do que, de fato, fazíamos antes. Só que isso tudo tem um limite técnico, certo? Que a gente pode chegar até um determinado momento ou não, tá? E isso tem que ser muito bem avaliado, porque, de novo, se o projeto precisa correr na fase de execução, ele só vai conseguir fazer isso se ele for muito bem preparado. Para que ele seja muito bem preparado, ele precisa ter uma altíssima maturidade, ele tem que ter uma engenharia pensada numa forma de execução mais rápida, precisa pensar em modularização, precisa pensar em pré-montagem. Isso tudo demanda o quê? Mais tempo de planejamento e não menos. Então, não é correndo com a fase de planejamento que eu chego numa entrega mais rápida. Isso, inclusive, é medido no mercado. A EPI tem números em relação a isso, né? Não é indo para o fasejamento que a gente faz projetos mais rápidos. Porque se fosse assim, o problema estava resolvido, gente. Como é que a gente ganha tempo em projeto? Pula o FEL, vamos para os fast tracking, que infelizmente é padrão de mercado quase, de tanto que a gente vê por aí, e vamos destruir valor lá na frente, certo? O Henri está aí também, está lá em Carajás, olha, seja muito bem-vindo. E aí, assim como a gente falou na semana passada, que uma das grandes dores, a maior dor era escopo, olha quem é que está no segundo lugar. Cronograma. Atrasos de cronograma de projetos. Trazido por profissionais que trabalham com FEL e que fizeram o curso do GPI FEL. E junto com o atraso de cronograma, entram ali as prioridades conflitantes entre prazo e custo. Eu quero saber se alguém já passou por isso. Tá? É raro, mas acontece todo dia, né? Você começa o projeto naquela baita correria. Corre, 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 corre. E aí, o projeto, para correr, você começa a tomar decisões que vão privilegiar o prazo.
Então, a hora que eu estou numa encruzilhada entre prazo e custo, se o prazo é mais importante, eu topo pagar mais caro, certo? Para que eu atinja o prazo. Isso quer dizer o quê? Eu tenho um driver de prazo. O driver é o aspecto mais importante que aquele projeto tem que atender, e normalmente ele fica entre prazo e custo. Aí, a hora que você chega na aprovação final do projeto, lá no final do FEL 3, a diretoria olha e fala assim, nossa, mas espera aí, esse custo está muito alto. Tem que baixar. Mas espera aí, a gente não tem tempo para reestudar o projeto, porque já tem que ir para a execução. E aí começa aquele conflito. É a turma mexendo na engenharia básica para tentar tirar escopo, ao mesmo tempo que já está comprando equipamentos, no caso de projeto industrial, para já pensando em manter ainda o cronograma da obra, fazendo alteração de escopo, buscando reduzir custo. Bom, só para vocês terem ideia, segundo a IPA, cada mês cortado do FEL, quando a gente tenta acelerar o projeto através do fast tracking, volta vezes 4 na execução. 4. Então, assim, não vale a pena você correr na fase que você precisa preparar o projeto para que depois ele tenha ótima produtividade em campo. Você corta o que você precisa e vai tentar atingir o resultado de qualquer jeito. Aí não tem como, né? Legal, o Danilo está aí também, de Luiz Eduardo Magalhães, da Bahia. Consegui ver aqui no LinkedIn que é a Margarete, que está aí de BH, bem-vinda. Vamos lá. Quero ver perguntas sobre prazo aí no chat também, tá? E aí, gente, não tem como a gente fugir da realidade. Essa figurinha aqui é bem clássica em gestão de projetos. Eu consegui reproduzir ela 2/3, uma nova, pelo chat GPT, mas ele não conseguiu interpretar bem o cara que está com o machado cortando a corda. Daí eu fiquei com ela mista aqui. Mas achei que a parte da esquerda ficou bem legal. Não adianta a gente querer acelerar as coisas por mera vontade. O mercado executa o projeto num determinado prazo porque aquele é um prazo ótimo para a execução daquele tipo de escopo naquelas condições de obra. E com o tanto que eu estou disposto a pagar para essa execução. Não é pelo fato de eu achar que eu mereço ser mais rápido que o cronograma vai acompanhar simplesmente só porque eu quero. Por que eu coloquei aquela figurinha no começo? Tinha até o jogador ali de futebol americano correndo de um lado para o outro. O projeto, para ele correr durante a execução, ele tem que ser muito bem preparado para isso. Não é pulando, como eu já falei, o planejamento que a gente vai conseguir. E aí eu trago alguns pontos, né? Eu tenho trazido algumas pesquisas de mercado para vocês nessas séries de live. E as que estão aqui na tela estão nesse livro do Industrial Mega Projects, que eu recomendo para todo mundo, do Edward Merrill, lá da IPA, e que ele traz vários dados sobre cronograma, e eu trouxe algumas questões aqui que eu considero que são bastante relevantes. Para a gente, quanto mais a gente conseguir levar isso para dentro das empresas, levar esse entendimento, mais a gente vai prevenir que as empresas embarquem aí em expectativas que depois ela não vai conseguir cumprir. E quem mais sofre com isso são as equipes de projeto, que estão na execução extremamente pressionadas, pessoas com uma saúde mental totalmente debilitada pela pressão de atingir um prazo que não é possível. Não é verdade? Eu tenho certeza que muita gente aqui já passou por isso. Eu já passei. Você está lá no desespero, no campo, tentando atender um deadline que, de partida, ele já estava perdido. E aí a responsabilidade é colocada em cima do time do projeto. Então, quanto mais a gente conseguir educar os players de projeto de capital a respeito desses desafios, a gente vai ter muito mais eficiência, porque também eu deixo de desperdiçar dinheiro em campo tentando acelerar algo que não pode ser acelerado. Eu não vou pagar todo um time para ficar enxugando o gelo quando eu percebo que aquilo não é possível. Então, olha que questões preocupantes, né? A primeira, a pressão sobre cronograma condena mais megaprojetos do que qualquer outro fator isolado. E o interessante é que quando eu converso com executivos, com times de projeto, com líderes de projeto, sobre um resultado adverso de um projeto anterior, o que é menos frequente do que deveria, porque quantos e quantos resultados são mantidos embaixo do tapete, não é verdade? Mas a gente vê que sempre, ou quase sempre, as questões são colocadas como problemas externos. É porque o clima não ajudou. É porque os fornecedores atrasaram. É porque o empreiteiro não tinha competência necessária. Então, é bem difícil a gente pegar casos onde o pessoal, de fato,
abre o jogo e fala assim, o projeto passou por isso porque ele já estava condenado de partida. Porque a gente não fez o FEL direito, porque a gente não planejou direito, a gente não planejou adequadamente. É mais fácil jogar a responsabilidade para o terceiro. Outro ponto, se a viabilidade do projeto depende de um cronograma acelerado, então a conclusão mais apropriada é que o projeto não é economicamente viável e não deve ser feito. Então, se a sua viabilidade só para de pé contando com um prazo impossível do seu projeto, então o seu projeto não é viável. Porque a maior realidade dele, a realidade mais frequente, é que ele vai atrasar. Então, se você precisa de um prazo impossível, ou você faz algo realmente diferente e que começa com planejamento e com engenharia, ou então você vai se adequar à realidade. O que é melhor? É melhor você saber antes que não dá para fazer o projeto naquele prazo do que se meter a fazer e descobrir depois, porque vai te custar muito mais caro. Quando a gente fala de grandes projetos, não só mega projetos, tá? Grandes projetos, ele coloca lá com base em todas essas pesquisas. Diferente de projetos menores, os cronogramas de mega projetos são tipicamente incompressíveis. Você não consegue chegar a um ponto mais curto, a uma duração mais curta, do que aquilo que o projeto de fato consegue aguentar. Porque você tem toda uma cadeia que tecnicamente e intrinsecamente está ligada, que para que você consiga acelerar, você precisa basicamente acelerar quase todos os caminhos críticos, quase todos os caminhos em paralelo ao mesmo tempo. Porque você acelera o caminho crítico muda de lugar. Aí você tem que acelerar o segundo, aí você tem que acelerar o terceiro. A chance disso acontecer na prática é remotíssima. É remotíssima. Tem até um exemplo no livro que ele fala lá que você pode, às vezes, estar gastando milhões para tentar acelerar caminhos em paralelo com 20% só de chance disso dar certo. Quando eu entrevistei o Ed Merrill no Capital Projects Podcast, lá o episódio 200, inclusive ele já é o mais reproduzido do ano, ele falou sobre isso, né? Eu perguntei para ele como é que estava a visão dele em relação a isso e falou, nossos estudos mostram que até 300, 400 milhões de dólares, dali para baixo, você tem uma chance, para projetos bem menores, é diferente, é bem comum você pegar projeto pequeno de sustain e você não entrega antes do prazo. Agora, a partir de um determinado ponto, não adianta. Todo o dinheiro que você colocar para tentar acelerar cronograma é dinheiro jogado fora. Você não acelera grandes projetos. Então, mais uma vez, eu preciso trazer a realidade para dentro da fase de planejamento para que eu possa adequar os meus planos à realidade do projeto. Aí, indo para resultado de cronograma, vejam só, 78% dos megaprojetos têm atraso de cronograma. É muita coisa. Agora, para projetos de porte menor, se você pegar as pesquisas do CII, que geraram como base ali, né, a base de dados para a formatação e calibração do PDRI, o Project Definition Rating Index, que é o modelo de medição de maturidade, avaliação de maturidade do CII, o Instituto da Indústria da Construção, eles mostram que mesmo projetos que atingiram uma ótima maturidade no final do FEL 3, ou seja, no final do projeto básico, antes da execução, ainda assim aqueles projetos, na média, tiveram atrasos. Projetos de infraestrutura e projetos de plantas industriais de processo. Certo? Então, olha só que preocupante. É claro que aqueles que tinham uma alta maturidade, uma maturidade muito boa, tiveram resultados bem melhores. Assim, os atrasos foram pequenos. E aqueles que tiveram pior maturidade, tem uma tabela comparando lá, eu tenho isso dentro do GPI também, do curso, você tem um atraso bem maior. Então, mais uma vez, olha o desafio que a gente tem em relação aos prazos. E muito disso é por problema de planejamento. E a gente vai tratar disso aqui. Tá? Um outro ponto preocupante que ele traz na pesquisa, cronogramas de projeto definidos apenas para você identificar o caminho crítico, em geral, foram 12% mais otimistas em relação ao prazo do que a realidade. Ou seja, eles foram subestimados, eles foram definidos com prazo mais curto do que a realidade do projeto. Enquanto cronogramas detalhados com recursos carregados foram mais previsíveis. Então, isso aqui é em relação
ao nível de detalhamento que eu vou ter do meu cronograma lá no final do FEL 3. A gente vai falar mais sobre isso ali na frente. Tem muitos contratantes que acham que, pelo fato de eu ser contratante, cronograma é preocupação da empreiteira. Cronograma é preocupação da montadora. Diga lá se isso já aconteceu com vocês. Né? E aí, o que o Merrill mostra é o seguinte, quanto menos detalhado e robusto estiver o teu cronograma na fase de FEL, isso é responsabilidade do owner, do contratante, quanto menos detalhado e robusto tiver teu cronograma na fase de FEL, muito maior a chance daquele prazo que você está mostrando não ser real. E aí a gente volta no ponto de eu já ter como ponto de partida um prazo que não vai se cumprir. E eu levo a empresa a decidir em cima de algo que não é a realidade. Tá? Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui. Ó, o Tarso comentou. Sempre tem vários caminhos críticos ou subcríticos ao mesmo tempo, então você faz um esforço grande para reduzir o principal e acaba caindo no seguinte. Essa, né, Tarso, é a realidade da complexidade dos nossos projetos, principalmente projetos na área industrial, que você tem várias frentes e várias disciplinas andando em paralelo. O esforço para você acelerar um cronograma é muito grande, principalmente quando você já está lá na execução, porque a engenharia já foi definida, método construtivo já foi definido, né? Você não tem muita saída, muita margem de manobra. E aí você gasta muito esforço para acelerar uma determinada frente de serviço. E aí não adianta você acelerar uma e você ganha 2 dias, 1 semana, 2 semanas, o caminho crítico muda de lugar e a outra frente que passa de segurar. Né? Recentemente, eu estava trabalhando uma análise de risco de um projeto e eles tiveram uma situação excelente, tiveram condições muito melhores de execução do que eles tinham previsto. Isso acelerou muito o cronograma. Só que uma frente de drenagem, que era uma frente mais acessória, que não tinha muita relevância para o total, acabou virando caminho crítico. E não estava nem próximo disso, mas é que eles conseguiram adiantar muito o caminho crítico, e daí ele mudou de lugar. Então, isso é bem natural, a gente precisa ficar atento. Né? O Henrique, hoje a realidade no estado que estou é atraso por condições climáticas nas quais não são avaliadas pela celeridade em soltar para implantação. Olha só. E existe também alguns projetos onde o cliente contrata a equipe de ATO, que é o apoio técnico de obra, para fazer a fiscalização da fiscalização. Pois é. Ai, meu Deus. É verdade, né? E veja só, provavelmente é o tipo de projeto que passou por um FEL com poucos recursos, ou seja, faltava gente para apoiar no planejamento e na definição, e aí a hora que vai para campo, você quer encher de gente na parte de fiscalização, de gerenciamento e tal. Não é ruim você ter recursos para fazer fiscalização e gerenciamento, desde que você não faça tarefas em duplicidade. Mas por que não começar a investir em time durante o FEL, para você já ir para campo muito mais redondo? Então, é isso que a gente precisa, entender aonde que o input de menor esforço gera o melhor resultado. Isso é uma coisa que eu falo sempre aqui no FEL. O FEL não é antecipar definições. O FEL não é fazer um projeto melhor do que precisa. O FEL é sobre você colocar o menor input possível, é sobre eficiência. O menor input necessário, não é possível, é necessário para gerar o melhor impacto positivo. Querem ver um exemplo? Um tempo atrás eu visitei um grande projeto dentro de uma mineradora, e aí era um projeto que, enfim, ele tinha condições especiais, ele era bem grande, era uma planta só, um prédio só, e ele, pela sua característica, ele trazia um retorno financeiro muito rápido. Tá? Não posso entrar nos detalhes aqui, mas assim, era um projeto altamente rentável. E, naturalmente, é uma pressão muito grande do business de implantar aquele projeto o quanto antes. Então, o projeto passou pelo FEL, ele não chegou ali na melhor maturidade que ele poderia, foi com seus gaps para o campo, mas, enfim, era um projeto que ele tinha um porte interessante, mas ele não era tão complexo, talvez. E aí, quando a gente chegou lá para a visita, o prédio, a parte da montagem, né, já estava ali com seus 80%, 85% prontos, e a gente via claramente que era um projeto que podia ser modularizado, porque os pórticos eram muito parecidos, né, as alturas ali entre os níveis
os que seriam os pavimentos, né, todas muito iguais e tudo mais, uma área restrita, um acesso difícil, uma topografia desafiadora. E aí a gente estava visitando com o gerente de construção, e aí, poxa, eu olhando a estrutura, a gente foi, andou por dentro do prédio, saiu e tal. E aí eu perguntei para ele, falei, nossa, esse prédio aqui, do jeito que está a estrutura, eu acredito que vocês devem ter modularizado, né? Porque tá muito fácil de ser modularizado do jeito que foi feita a concepção estrutural, né? Aí ele pegou e deu risada. Ele falou, não modularizamos porque não deu tempo. E isso aqui era fácil de modularizar, como vocês podem ver, né? Eu podia montar cada nível desse aqui, e se fosse o caso, até por questão de acesso, separar em 2 segmentos e trazer os 2 e montar aqui. A gente ia ganhar um tempão. Eu tenho áreas próximas, né? Não aqui do lado, mas eu tenho áreas mais para baixo lá que eu poderia fazer isso, eu poderia subir com esses módulos. Mas não dava mais tempo da gente revisar a engenharia para ganhar tempo na montagem. Olha só. E aí ele continuou. Ele falou, lembra o que a gente visitou o Eletrocentro lá atrás? Então, isso aí pelo menos eu consegui convencer a turma de comprar o Eletrocentro pronto. Então, nesse ponto a gente já ia ganhar tempo. Só que daí, o que acabou acontecendo? O Eletrocentro estava posicionado atrás da planta. Eles não tinham acesso que desse raio de curva para poder chegar mais próximo com ele, e tinham dificuldade de espaço para colocar um guindaste também mais próximo. Então, tiveram que contratar um equipamento muito mais pesado por conta do raio de ação, e aí a única parte modularizada da planta ficava justamente atrás da planta, no pior local que tinha para colocar um módulo. E isso tudo o cara estava ali fazendo das tripas coração dentro do projeto. Quer dizer, ele estava fazendo o trabalho dele. Com as ferramentas que foram passadas, o cara fez o possível, entregou o projeto praticamente no prazo, tem um pouco de atraso ali, e a empresa teve lá o seu resultado. Mas, assim, estava muito na cara que dava para fazer melhor e mais rápido, e a empresa ganhar ainda mais. Mas pela correria não dava tempo de fazer melhor. É como aquela turma, né? O meme da turma empurrando a roda quadrada, chega o outro com a roda redonda, e a galera fala assim, não temos tempo. É o que acontece nos nossos projetos todo dia. Leonardo tá por aí, desculpa o atraso, ó, dessa vez passa, hein? O André Kimura, vejo muito cronograma com baixa qualidade que não contribui em demonstrar a realidade do projeto. Exato. Recursos não carregados e não nivelados, atividade mal detalhada, praticabilidade mal estabelecida, rede aberta, duração muito longa, excesso de início, término, início, término, e por aí vai. É um menu de opções que a gente tem quando a gente olha gaps de cronograma. E, gente, são coisas que, assim, é quase que 1.0, certo? De fazer um bom cronograma de obra. Um dos grandes problemas é a falta de prazo, como a gente já falou, que o business quer correr com o projeto de qualquer jeito. E o segundo é a visão de que, não, eu não preciso disso tudo, isso é responsabilidade da empreiteira. É difícil, né? Mas a gente tem saída. Vamos lá. Marcos Vieira está por aí também, de São Paulo, como eu comentei. Vou dormir minhas 3 horas essa noite, porque às 4 tem que estar no aeroporto amanhã para ir para São Paulo no primeiro voo. Vamos lá. Então, gente, por que eu preciso cuidar da maturidade do projeto para poder entregar dentro de um cronograma previsível? Esse gráfico aqui, ele é matador em relação a isso, vou explicar para vocês, tá? Quem é aluno do GPI FEL já conhece bem. Isso aqui está no livro, como eu falei, do Edward Merrill, né? No Industrial Mega Projects, onde ele traz o resultado da pesquisa. Com centenas de grandes projetos, ele mostra a correlação entre o nível de maturidade do projeto lá no final do FEL 3, ou seja, o nível de qualidade do planejamento dele antes da decisão final de investimento, do final do projeto básico, tá? Versus o desvio de cronograma. Então, é o projeto comparado com ele mesmo. É o quanto foi prometido de prazo versus o tempo que de fato levou. E ele compara o desvio com esse nível de maturidade que o projeto tinha. E a gente vê que a correlação é direta. É assim com prazo, é assim com custo, é assim com a qualidade do ativo, é assim com segurança, certo? Então, olhem só, projetos que chegaram com o FEL de boa prática, mega projetos aqui, tá? Projetos acima de $1 bilhão, tiveram, na média, um atraso ali em torno de 10%.
Então, assim, o resultado bom para megaprojeto, né? Megaprojeto normalmente fica em execução aí uns 3 anos. Então, a gente está falando aqui de uns 3 meses de atraso, tá bom demais para o porte e complexidade, certo? Mas a partir da hora que eu chego no fair ou no poor, né, no regular ou no pobre, e vou te dizer que boa parte dos megaprojetos, pelo menos aqui no Brasil, né, já vi muito projeto daqui e de fora também, mas assim, muitos megaprojetos aqui são aprovados com nível pobre, tá? Aí o desvio médio de prazo estaria em torno de 40%. E aqui na faixa azul é mais ou menos um desvio padrão, tá? Mas normalmente essa curva ela é pendente para cima, certo? Você tem muito mais resultado ruim, é pior que a média, do que melhor. Então, mas estatisticamente, mais ou menos um desvio padrão, tá? Então, um atraso de 40% num cronograma de 3 anos é mais de um ano de atraso. Assim como a gente falou lá no começo, que você tentar antecipar o projeto para o modelo econômico é uma maravilha, a partir da hora que você atrasa o projeto em um ano, isso destrói o teu resultado. Você demora muito mais tempo para começar a ter receita. Não é verdade? Sem contar que se o projeto atrasou, com certeza ele estourou o custo também. Uma coisa acaba estando ligada na outra. Como é que é o resultado para projetos menores? Tá? Tem pesquisas também da IPA, né? Você encontra aí na internet, que tem a correlação para projetos de menor porte. A correlação é muito parecida, com a diferença de que, para projetos pequenos, quando você tem a alta maturidade no final do FEL 3, é comum você entregar até antes do prazo. Então, assim, gente, vale a pena. Vale a pena. O planejamento é que ganha o jogo. Eu já falei lá atrás que a gente sabe que a execução ela é muito desafiadora. Ninguém está dizendo que você só faz o planejamento e volta para buscar o resultado pronto. Não é isso. Mas é que a gente não pode deixar que a execução tenha que lidar com questões que eu deveria ter resolvido antes. Então, como o André comentou aí, poxa, eu nem defini recurso para o meu cronograma. Aí é lá no meio da execução que eu vou me preocupar com isso, é lá que eu vou tentar verificar se o empreiteiro está com a quantidade de HH ali, ou de headcount, né? Que ele deveria estar naquele momento. Se o problema é produtividade, se o planejamento foi muito otimista, se é a qualidade da mão de obra, se é falta de treinamento, se é falta de equipamento. Quando você tem um planejamento bem feito, aquilo é o teu guia principal. E isso te dá muito suporte até quando as coisas saem do trilho. Eu vou comentar mais a respeito. Então, assim como a gente tem feito, né, tem falado aí nas lives passadas, trazendo aqui a luz do FEL para nos ajudar nesse desenvolvimento progressivo, a gente lá no FEL 1, quando está lidando com business case, a gente não tem um cronograma muito elaborado. É claro que quanto mais qualidade você colocar nas etapas anteriores, melhor, porque você já traz a realidade para dentro daquelas primeiras estimativas e tenta evitar que o business, né, alguém coloque na cabeça que aquele projeto de 2 anos dá para ser feito em 1, e depois que o pessoal colocou na cabeça é difícil tirar. Então, dependendo do porte e complexidade do projeto, até mesmo numa etapa de FEL 1, você precisa, às vezes, fazer um cronograma, né, com um pouquinho mais do que 1, 2, 3 linhas, como a gente vê por aí. Tá? Muito baseado em experiências anteriores, por analogia com outros projetos, ou fatorados. Aqui eu tenho X 1.000 metros quadrados para fazer, mais ou menos isso leva mais ou menos tanto. Né? Então, isso é comum no mercado. Agora, muitas vezes, quando a gente está fazendo business case, o pessoal tem a ideia de que, não, eu estou numa etapa muito inicial, nem adianta entrar na parte técnica. E a gente poderia contribuir com muito mais, mesmo numa fase tão inicial. Tá? Na fase de FEL 2 é quando o cronograma ganha corpo de fato. É a fase de projeto conceitual, a gente ainda tem alguns quantitativos só, que eu estou no conceito, a grande maioria é fatorado de fato, mas eu já começo a enxergar ali área, sub-área e disciplina, para mim está muito claro, e eu vou tentar buscar as referências, as melhores que eu tenho, para poder fazer ali a minha estimativa de prazo. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, certo? Como eu falei na live passada. Porque a fase de FEL 2, a gente precisa gastar, investir tempo para identificar corretamente o escopo do projeto, de maneira completa. Eu não estou falando detalhada, porque nós estamos ainda no conceito, mas identificar todo o escopo.
E a partir da hora que eu identifico todo o escopo, que foi objeto aí da nossa conversa semana passada, eu preciso ser bastante conservador em relação às estimativas, porque se eu só for estimar aquilo que eu consigo enxergar, na fase de FEL 2 a gente não enxerga muita coisa. Concorda? Até como eu falei, em termos de quantitativo você tem muito pouco, e o que tem é alto nível. Não tem um comprometimento de precisão aí, certo? E aí sim, quando você vai para o FEL 3, aí a tua engenharia básica te dá um quantitativo de materiais e serviços bastante apurado. Ele não é preciso, porque eu ainda tenho a etapa de projeto executivo, mas você já não espera grandes diferenças de quantidades entre o básico e o executivo, a não ser que você tenha falhas de projeto ou que você mude o escopo. Se o trabalho foi bem feito, com boa maturidade, você não deve ter grandes estouros de quantitativo. Tá? Então, aí sim, no FEL 3, cada disciplina eu vou abrir os pacotes, e aí por pacote eu vou ter lá engenharia, suprimentos e construção, por exemplo, para quem segue a metodologia AWP, o Advanced Work Package, que eu recomendo sempre fortemente, porque o AWP ele faz com que os cronogramas ganhem bastante consistência e te obriga a pensar também na engenharia e suprimentos. Certo? Então, ele vai fazer com que você, de fato, enxergue o cronograma integrado de forma completa e dê a mesma importância para todas as fases e disciplinas. Porque o que eu vejo de cronograma que tem uma barrona de engenharia detalhada só, não é verdade? E cronograma que tem milhares e milhares de atividades de suprimentos, só porque a gente pega todos os steps de suprimentos e multiplica aquilo por N pacotes, e aí fica com a falsa impressão de que o cronograma está bem detalhado. Eu peguei uma vez, o pessoal ficou bravo comigo, né? É uma avaliação de maturidade de um mega projeto. E aí eu estava discutindo questão de nível de detalhamento de cronograma, porque eu achei o cronograma de construção bem preliminar, tá? E aí o gerente de planejamento, ele não gostou e chegou para mim assim e falou, você está criticando meu cronograma tem 5.000 atividades. Eu falei, pois é, mas das 5.000 atividades, você tem cerca de 300 de construção. Para um projeto de, acho que era 3 bilhões de dólares. Imagine, né? 3 bilhões de dólares hoje, mais de 15 bi de reais. 300 atividades de construção. Ele estava impressionado com as 5.000 linhas, porque ele tinha 4.000 e tantas linhas replicadas iguais para cada itemzinho de suprimento, para cada equipamento, para cada bomba, né? E ele estava super seguro de que o cronograma dele estava detalhado só pela quantidade de linha. Mas o que importava mesmo, que era ali, como você vai executar o projeto, isso não estava detalhado. E aí depois veio a segunda briga, que era, não, isso aí é responsabilidade da empreiteira. Né? Então, no FEL 3 eu consigo ter. E aí eu vou ter elementos para ter cronograma com recursos carregados. E todo o restante que eu preciso para me dar confiança. Na fase de execução, eu vou abrir os pacotes de instalação. Então, assim, cada pacote daquele de construção vai ser aberto. Eu vou ter maior abertura da sequência de comissionamento e, principalmente, eu vou incorporar o cronograma das empreiteiras, montadoras, etc. E aí o meu nível de detalhe cresce ainda mais. Mas eu preciso de um nível de confiança anterior para poder tomar as decisões do projeto, para poder chegar numa boa estimativa de custo, para poder realmente reportar que o prazo vai ser próximo daquilo que eu estou prometendo. Né? Isso aqui até tem uma história engraçada. Foi esse tipo de discussão que fez com que no primeiro treinamento de FEL que eu entrei para ser aluno, no segundo dia eu estava dando aula. Né? E não é exagero, né? Não é papo de coach que vocês veem por aí, né? Eu aprendi num dia, no outro já estava, né? Aprendi a nadar num dia, no outro eu estava ganhando Ironman. Eu fui, né? Quando eu trabalhei na época da IPA, conheci a metodologia FEL, né? Fui estudar a metodologia FEL e tudo. E aí, primeiro treinamento que teve aqui no Brasil depois de eu ter entrado, todos os novos consultores iam lá para fazer parte, porque alguns, naturalmente, depois iam também virar instrutores. Eu já dava aula naquela época, né? Então, fui lá, cheguei atrasado, porque o voo atrasou,
Sentei na última fileira, o curso já tinha começado, tinha 2 executivos lá na frente, americanos, né, dando o treinamento, tradução simultânea e tal, e aí lá, sala cheia, e eu lá no fundo. E aí entrou numa discussão de cronograma, que veio toda essa questão do FEL. Ah, mas eu não preciso fazer isso. Ah, eu não preciso detalhar aquilo. Não, porque o projeto é do empreiteiro. Isso eu escutei ali. Depois eu escutei nesse mega projeto que eu falei, que eu discuti com gente de planejamento, ele veio com essa também. E aí eu comecei a, opa, peraí, eu levantava a mão e começava a discutir. E como é que você vai julgar a proposta das proponentes? Como é que você sabe que o histograma que o cara está te colocando na proposta ou na obra está adequado ao que você precisa e vai atender o teu prazo? Como é que você identifica num atraso na obra se é a produtividade original que estava superestimada ou se é um problema da qualidade aqui da mão de obra? E eu comecei a jogar essas perguntas para quem estava dizendo que não precisava fazer isso tudo. E como eu tinha chego atrasado, eu não tinha nem falado, né, com os instrutores, e um deles era o COO da empresa na época, era o Paul Barshop, né, que escreveu o livro Capital Projects, e nem o pessoal que estava fazendo o curso sabia que eu era da IPA, eles achavam que eu era contratante, né? Também era cliente. E aí, daqui a pouco, eu vi que tinha uma turma que virava um para o outro, eu falava alguma coisa, o pessoal, né, concordava e tal, mas tinha um lá que continuava discutindo. E aí, a gente foi para o intervalo. Quando chamaram o intervalo, o Paul Barshop, né, me chamou lá na frente, fez um sinal para mim, chamou lá na frente, falei, vou levar bronca. Cheguei atrasado e estou atrasando o curso, porque eu estava discutindo ali, explicando o porquê, o que precisa e tal, defendendo, né, as práticas que eles estavam mostrando lá na frente e dando os porquês. Eu já tinha feito muito isso. Já tinha sido feito planejamento, já tinha sido empreiteiro, já, né? E aí, quando eu cheguei lá na frente, ele virou para mim e falou assim, qual que é o teu background? Aí eu falei para ele, eu já fiz obra assim, já fiz obra assado, já fui empreiteiro, já fui contratante, já fui consultor de planejamento, já fiz suprimento, já fiz isso, fiz aquilo e tal. Aí ele virou para mim e falou, você vai dar um módulo tal amanhã. E se quiser, o outro também e tal. Tipo, você pega uma boa parte do curso de amanhã. Aí eu olhei para ele e falei, a gente acabou de entrar, né? Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, não, pelo que você comentou, você tem mais background prático nisso do que nós dois aqui juntos. Foi o que ele me falou, né? Aí eu olhei e falei, bom, não sei qual é o escopo de amanhã, mas me passa que eu vou dar uma olhada. E aí era todo o módulo da parte de planejamento e controle. Não só cronograma, como custo também, eu já tinha feito bastante orçamento e tudo mais. Falei, não, beleza, isso aqui, pô, eu já fiz, já controlei, já fiscalizei, já, né, deixa comigo. Então foi bem engraçado, porque assim, foi esse tipo de discussão que levou a esse fato. No segundo dia eu estava lá na frente, né, dando aula. Vamos lá. Outro ponto, gente. Quero saber também no chat quem foi que escutou ou assistiu o podcast recente que chama A Engenharia Detalhada Vai Atrasar. Coloca aí no chat. E coloca o que achou e coloca se, mesmo que não tenha assistido, se isso acontece com você também. Esse é um ponto super preocupante que eu também tratei com o Ed Merrill lá no episódio 200. Está no livro Contract Strategies, que está aqui no cantinho. Né? Tem até uma masterclass minha que fala de estratégia de contratação, com base, né, em dados de mercado, inclusive do que ele traz aí nesse livro. E ele coloca, inclusive, que a fonte mais recorrente de atraso é a engenharia detalhada nos projetos atualmente. E ela depende 100% da maturidade do FEL, porque se o FEL estiver imaturo, a engenharia detalhada, o projeto executivo, vai ter que resolver coisas que você não tinha resolvido antes. Deveria ter resolvido e não resolveu. Ou vai ter que incorporar mudança de última hora, certo? O Henrique falou de ATO, né? E quantas vezes o pessoal de ATO da obra quer mudar a solução que foi dada? E às vezes é porque precisa, porque a solução não foi bem pensada, não foi validada, e às vezes é por preciosismo. Desculpa aí, mas acontece. E isso tudo faz com que a engenharia detalhada atrase. E a gente vê que mesmo projetos que tiveram alta maturidade no final do FEL 3, tiveram atrasos médios da engenharia detalhada de 18%. Olha só. E aí, quando o status aqui do FEL é preliminar, atraso de mais de 30%. E quando eu chego no pobre, no FEL pobre, atrasos de 50%.
Então não adianta ser caminho crítico do projeto na veia, não é verdade? E isso está ligado, como está mostrando aqui, na completude do FEL. Então, mais uma vez, né, o que o FEL tem a ver com o cronograma? Absolutamente tudo. E onde é que a gente erra mais, então? Vou trazer um pouquinho da experiência e aquilo que o mercado mostra para a gente também através dessas pesquisas. Mas muito do que eu tenho visto no dia a dia dos projetos que eu tenho atuado, tenho feito a avaliação de maturidade e assim por diante. Então, primeiro, falta de dados de qualidade. Se você não tem dados de qualidade, o teu cronograma não representa a realidade do projeto. E aí começa com o escopo. A gente fala muito dos quantitativos e joga pedra em cima de quantidade, mas assim, quantidade primeiro precisa do escopo e depois precisa de uma engenharia bem desenvolvida em cima daquele escopo. Concorda? Segundo ponto, falta de detalhamento do cronograma, atividades muito genéricas. Eu não vou conseguir representar a realidade do projeto se eu tiver muito genérico. Cronograma é igual estimativa de custo. Quem trabalha com CAPEX aí sabe bem que quanto mais eu detalho a estimativa do projeto, mais caro ou mais barato ele fica? Ele fica mais caro. Quanto mais eu detalho o cronograma, mais eu paro para pensar que, puxa, de fato, eu preciso disso, preciso daquilo, e isso aqui eu só posso fazer depois de A, depois de B, depois de C. Pô, meu prazo ficou mais longo. É isso mesmo. Essa é a realidade. Terceiro ponto, falta de integração, falta de detalhamento da engenharia. Então, assim, eu já peguei engenharia detalhada com uma barra só no cronograma e já peguei também com várias barras em paralelo, uma para cada disciplina. Gente, isso não traz previsão nenhuma para o teu projeto. Marcos de licenciamento, que são caminho crítico, é natural, precisa estar muito bem representado, inclusive os impactos de atraso. Quantas vezes a gente vê que eu estou na expectativa de que, para o meu cronograma ser possível, eu preciso da licença num prazo muito mais curto do que todas as outras que eu já tive. Isso aí a gente vê quase todo dia. Então não adianta a gente se enganar, né? Colocar lá um prazo super agressivo para a licença e depois ficar sentado esperando. A integração, né? Falta de integração do cronograma das contratadas, então eu meio que delargo a obra e acompanho por avanço de pacote, que não vai me dar os elementos que eu preciso para controle. Falta de mapeamento das interferências, mapeamento adequado e tratamento adequado dessas interferências. Muito projeto brownfield, que vai sofrer muito com interferências e com as dependências ali da operação, tá? Produtividades superestimadas, baseadas em referências que o time não consegue nem explicar. Quem aqui participa de lista de planejamento é direto, pelo menos 1, 2, 3 por semana. Ah, gente, alguém me manda produtividade para serviço tal, e aí, pá, aparece lá, tantos homem-hora por tonelada, metro cúbico, não sei o quê. Né? A pessoa não sabe de onde saiu isso. E nem, né, se soubesse de onde saiu, quantos estão medindo no campo de verdade para saber se aquilo ali é real ou não, porque isso é premissa do teu planejamento. Então, se a tua produtividade em campo não bate com aquilo que você estimou, o teu problema é muito maior do que o atraso de hoje. Esse atraso vai continuar. A boca de jacaré continua aumentando. Histogramas genéricos. Já é uma briga enorme conseguir que o owner carregue recurso em cronograma. Isso aí é do empreiteiro. Colocar por especialidade, pior ainda. E aí, a hora que falta no campo, falta justamente naquelas categorias que são mais críticas para você. E você está no escuro. Tá? Falta de expertise de construção para dar consistência ao cronograma. É feito o planejamento, mas a construção não é discutida em detalhes. E aí você gerar um cronograma, por mais detalhado que seja, em cima de premissas genéricas, sem parar para discutir construção, também não vai te levar a um prazo decente. Falhas de lógica, falta de ligação, o André Kimura colocou aí, né? O Lápis, o Luiz Augusto Pinheiro da Silva, que eu já entrevistei, está em 3 episódios do podcast, lá na 2ª temporada, super especialista em cronograma de mega projetos, ele fala, né? Tem até um ditado que rede aberta é crime. Né? E quando você faz uma ligação fake só para fechar a rede, mas aquela ligação não tem nada a ver, ele fala que é com ocultação de cadáver. Certo? Porque você está tentando bypassar o processo. A hora que você faz o cheque dos 14 pontos do DCMA lá, não, as ligações estão todas aí, beleza, mas tem um monte de groselha ali que você ligou só para não ficar em aberto. Tá?
excesso de uso de hora extra e turnos no planejamento, ou seja, a parte do planejamento que para atingir aquele prazo você tem que já botar todos os recursos já de saída. Significa o quê? Que na primeira semana, primeiro atraso que você tiver, você já não tem mais de onde tirar. E outra, conforme você aumenta a quantidade de horas extras no campo, a tua produtividade cai. Isso, inclusive, é medido. Teve até um artigo muito legal do Alexandre Freire no ano passado que mostra dados da indústria, que chega a um ponto que você tem menos produtividade do que não utilizando hora extras. Porque não adianta, o pessoal não é máquina, né? E olha só, quem nunca passou por isso, vocês não precisam dizer, podem falar que é do concorrente, tá? Cronograma feito para demonstrar ou comprovar a data desejada pelo cliente ou pelo diretor. Gente, quantas e quantas vezes eu já entrei em avaliação de maturidade ou para, né, com equipe para fazer o planejamento do projeto e já tinha isso definido. Olha, o projeto vai durar X meses. Mas de onde veio esse número? Não, isso aí foi passado para o diretor, isso aí está no business case e é esse prazo. Não, mas se não der. Não tem se não der. Não existe essa hipótese. O projeto é tantos meses, é tantos meses. Já peguei projeto que daí você vai lá e roda Monte Carlo, dá lá menos de 1% de chance de atingir aquela data. Aí você volta para o time para discutir, o time fala, então, a gente sabe, mas e aí, vamos botar contingência e tal? Não, a gente não pode. A gente sabe que é um desafio e a gente está preparado. Está preparado como? Tudo que você preparou te leva ao teu cronograma. E o teu cronograma fala, eu não vou atingir a data. Qual é o milagre que você vai operar durante a execução? É um chicote maior no lombo do empreiteiro? Não vai resolver. Né? Ó, a Ana Paula comentou aí que assistiu, atua justamente nessa área e vive justificando cronogramas, olha só. O Henri, pegando o gancho, existem contratos top-down que o cliente faz a maturidade, nem chegamos a fazer o detalhado, fazer a troca da roda com o carro andando, ainda é realidade. No meio do caminho não tem jeito, faz a repactuação de prazo. Então fica me engana que eu gosto, só que nesse meio do caminho você perde muita qualidade na execução, você estressa as relações, gera pleitos, gera discussões, acaba com o time e ainda entrega um ativo que não vai performar bem, gente, porque você não teve tempo de conceber ele bem. Então você vai normalmente ter uma produção reduzida. E aí, para que correr para destruir valor de longo prazo? Que é isso que você busca quando você faz um projeto de capital. Né? E a pior de todas, eu tenho certeza que vocês nunca ouviram isso, hoje talvez, nós não fazemos um cronograma detalhado, olha só, porque isso já leva à seguinte premissa, não, eu poderia fazer se eu quisesse, mas nós não fazemos, porque isso tira a liberdade da empreiteira de fazer melhor. Gente do céu. Né? Aí, como é que você sai dessa? O que eu falo sempre? Você, primeiro, o ativo é teu, o dinheiro é teu, você é o contratante. Você tem que estar no controle do processo. Porque o projeto é teu. Né? Não dá para chegar como aquele que eu falei, gerente de planejamento virou para mim e falou assim, o projeto é do empreiteiro. Falei, então eu entrei na sala errada. O projeto é teu. Você precisa garantir para a tua diretoria que aquele prazo, aquele custo que você está estimando são factíveis. Você só tem isso com planejamento detalhado e com orçamento detalhado. Senão você não tem como garantir. Então você precisa fazer. Você precisa saber se dá para fazer naquele prazo. E aí, mas se a empreiteira puder fazer melhor. Excelente, a empreiteira vem, ela tem que justificar para você que dá para fazer, olha, se fizer do meu jeito, a gente vai fazer assim, 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 assim. Aí vai ser o quê? Bom para os dois lados. Aí você faz uma mudança positiva no projeto. Faz uma gestão de mudança, muda o teu baseline, se for o caso, adota outra solução e está tudo certo. Mas você está seguro. Olha, no meu caminho dava para fazer. E você consegue, inclusive, contestar e ver o nível de qualidade daquilo que o empreiteiro está tentando te empurrar. Porque eu também já vi muitas situações do empreiteiro vem tentar empurrar algo diferente e no final sai pior do que a solução original. Certo? Então, assim, que base você vai ter para discutir se você não tem o seu planejamento? Né? E, de novo, não estou falando você planejar, a gente viu lá atrás, né, as etapas do FEL, você não vai planejar no nível de execução de tarefa que o empreiteiro vai planejar. Mas vai chegar num nível que te dá a segurança de que dali para baixo dá para fazer. Certo? Então, gente, o planejamento ele é vital até mesmo quando tudo parece dar errado. Tem um case, né, um projeto meu,
que está no episódio, acho que 4 ou 5 do Capital Projects Podcast. Foi um episódio que foi feito a partir de uma live onde eu fui entrevistado pelo Aldo Matos, apresentando esse case, onde a gente começou um projeto que era super crítico para a empresa, um contrato super punitivo com o cliente numa época de crise. Então, era a nossa chance, inclusive a chance de manter a equipe do projeto. Se não tivesse projeto, não tinha, porque a gente está lá, né, na empresa. Um projeto de pouco mais de 20 mil metros quadrados, que a gente planejou 8 meses, assim, foi imposta a data pelo contratante e as punições eram enormes. Era um projeto do tipo build to suit, né, para o cliente, então construído para ele, e que se a gente atrasasse mais de 15 dias, o cliente podia simplesmente romper o contrato e deixar a gente com o custo inteiro da obra, sem garantir a locação do espaço, e ainda cobrar multas altíssimas da gente pelo fato de não ter entregue. Então, a gente não tinha margem de manobra. Fizemos um planejamento detalhado, bonitinho, do jeito que manda o figurino, né? Projeto com boa maturidade e tudo mais. Começamos o projeto, a gente teve 2 problemas acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, um excesso de chuva, num período que não era para chover, e um desempenho muito ruim do empreiteiro de terraplanagem. O que acabou acontecendo? Você empurrar o caminho crítico inteiro para frente, porque terraplanagem, caminho crítico na veia. E ali, com 45 dias de obra, a gente já estava projetando mais de meio mês de atraso lá na frente, sem chance de recuperar. E aí era confusão, era, né, discussões, cobranças, a gente cobrava muito o empreiteiro pelo atraso e da falta de equipamento, falta de pessoal e tal. A gente estava, inclusive, praticamente para tirar ele da obra. E aí a nossa base sempre era o cronograma, sempre era o planejamento. A gente simulava cenários, se fizer por aqui, se fizer por ali e tal, mas dependia muito dele começar a conseguir liberar a frente, coisa que ele não estava conseguindo fazer. E aí resolvemos sentar e dar uma última chance para o empreiteiro por mais 2 semanas, mas a gente mudou a nossa abordagem. Então, aquilo que eu falo, né? O projeto é nosso, o projeto não é do empreiteiro. Aí a gente começou a puxar ele pela mão. A gente chegava lá e dizia, isso aqui tem que estar pronto até sexta-feira. Aí o cara se perdia. A gente começou a pegar todo dia os recursos que você tem, os equipamentos que você tem e tal. Cara, libera essa frente aqui para civil. Civil tem que entrar os blocos de fundação, etc. Né? Depois ele tem que começar a soltar bloco para pilar, porque daí entrou o pré-moldado, começa a cobertura, começou a cobertura, você não se preocupa mais com o clima. E a gente começou a gerir o dia a dia dele. E a nossa advogada, a gerente do jurídico, chegar para a gente e falar assim, você vai fazer isso, você vai assumir a responsabilidade dele, ele depois vai te dizer que o atraso foi culpa tua, porque é você que está gerindo a obra, porque não sei o que e tal. Bom, o atraso a gente já tem, né? E a responsabilidade é nossa. Não tem multa que eu consiga colocar em cima dele que me pague o tamanho da encrenca que a gente vai arrumar com o cliente se a gente não entregar. E a gente começou a ser muito mais colaborativo em campo. A partir da hora que a gente fez isso, o cenário mudou quase que da água para o vinho. O cara começou a conseguir se situar de fato na obra, porque quanto mais pressão ele tinha, mais ele se perdia. Então, ali, de fato, ele viu um apoio. E os outros contratados que estavam ali tentando achar formas de adiantar alguma coisa enquanto a terraplanagem não liberava, começaram também a vir nos procurar e discutir alternativas que eles estavam enxergando de possíveis otimizações futuras. Para encurtar a história, eu conto, né? Demora 1 hora para contar o case. A gente estava super engargalado, né? Quase que a equipe sendo mandada embora, a começar pelo líder do projeto, que era eu. A gente conseguiu virar o jogo e a gente passou a adiantar a obra. E aí, né? Os benefícios foram empilhando. Assim como a bola de neve negativa vai empilhando, a gente, poxa, otimiza aqui, faz isso. A gente realmente entrou num espírito colaborativo dentro do projeto. As empreiteiras vendo que a gente estava muito mais preocupado com o objetivo final, que era o projeto, do que sair pregando multa nas costas dos empreiteiros que estavam atrasando. E o jogo mudou completamente, a turma ficando voluntariamente trabalhando no final de semana, trabalhando até mais tarde para tentar adiantar o que era possível. E a partir da hora que o negócio começou a andar e essa curva começou a inclinar para cima, eles mantiveram a pegada, mantiveram os recursos, mesmo quando a gente chegou no planejado. E aí que a mágica, que não tem nada de mágica, é resultado de boa gestão, aconteceu. A gente acabou a obra 2 meses antes do prazo. Né? Um adiantamento de 25% do cronograma, de um cronograma que estava atrasado com 45 dias. Né? Uma coisa que nunca tinha acontecido antes da minha carreira e nunca aconteceu depois. Eu entreguei outros projetos antes do prazo, abaixo do custo, mas não com o tamanho do delta desse projeto aqui.
O orçamento foi reduzido em 10%, a gente não precisou botar a mão na contingência, a gente reduziu o custo indireto que entregou antes. Ao entregar antes, como era um contrato build-to-suit, o cliente tinha que começar a pagar aluguel antes, a partir da hora que recebesse o imóvel. E por esse desempenho da entrega, e pelo fato do cliente não ter 100% do caixa para começar a pagar aluguel antes, porque nem ele esperava a entrega antecipada, inclusive eles chegaram para a gente falando assim, que foi o primeiro imóvel, né, de grande porte, já era o 8º ou 9º que eles tinham contratado no Brasil nos últimos anos, era o primeiro a cumprir o prazo, todos os outros atrasaram, e o nosso foi entregue antes. Então, com base nisso, eles aumentaram o contrato por mais 12 meses, lembra que era um build-to-suit, então ele estava fazendo o imóvel, né, com o intuito de depois ganhar no aluguel. Era um prazo curto para um build-to-suit, então o aluguel não ia pagar todo o imóvel, mas garantia uma parte importante, e o cliente chegou e garantiu mais um prazo, né? Então, assim, isso tudo aqui dá quase 30% de redução de custo, somado a, se for redução de custo, mais, né, receita a mais criada, que dentro do business case virou um negócio espetacular, você pode imaginar. E como é que a gente conseguiu dar a virada? O cronograma era o nosso guia. Ah, mas a obra mudou. Mudou. E era ali que a gente conseguia entender os impactos. Era ali que a gente conseguia ver qual era o melhor caminho. Era ali que a gente conseguia ver o que de fato encurtava o caminho crítico, a partir das ações que a gente conseguia fazer. E a gente fazia gestão de recursos todo dia. Foi algo super extraordinário? Não. É um bom planejamento, um bom controle. E isso se paga, né? Imagina, o que a gente conseguiu tirar esse projeto aqui pagou o meu time pelos 6 anos que eu fiquei lá, né? Ainda sobrou dinheiro. Então, gente, em resumo, busca insana por prazos curtos, não se justifica. Principalmente quando a gente fala de projetos industriais, o que mais impacta resultado é a eficiência da tua operação, é o OPEX. Então, você botar um monte de dinheiro para tentar antecipar cronograma, por melhor que pareça no business case, na verdade, não é a tua principal variável, a não ser em casos muito específicos. Inclusive, trazendo um outro bônus aqui, né? A gente já está com o prazo bem longo. Mas até no livro de Contract Strategies, o Merrill fala sobre isso. A indústria que mais aposta em prazo curto é a farmacêutica, né? E isso tem uma lógica, porque a primeira droga de um determinado nicho a entrar no mercado, ela ganha patente e aí o cara tem reserva de mercado por X anos, depois abre, né? Então, tem uma justificativa. A segunda indústria que mais corre com o projeto, trocando prazo por custo, é a mineração. Com mais de 60%, mais de 50% dos projetos tendo driver de cronograma. Não tem sentido. Qualquer operação de commodity, você busca eficiência, você busca margem. É claro que entregar antes é melhor, já falei lá no começo. Só que você deveria se preocupar primeiro em ser eficiente em prazo, em custo, em operação, e não correr pulando o planejamento para poder tentar entregar mais rápido. Daí o teu ativo vai custar muito mais caro e tua margem vai lá para baixo. A operabilidade sofre, tem plantas operando, né, eu já contei aqui, cheguei a avaliar mega projeto de mineração operando a 34% da capacidade, projeto novo. Então, assim, não justifica. Ilusão do planejamento agressivo, o cronograma vai aceitar tudo, a realidade, não. Transferência de risco para contratada, não existe na prática. Não é botar um prazo curto e dizer assim, se o cara aceitou o contrato, agora ele vai ter que se virar, ele não vai conseguir. E normalmente, como isso está quase sempre ligado a projetos de baixa maturidade, ele vai achar os teus furos e ele vai cobrar de você nos pleitos, porque ele consegue justificar. Ele consegue mostrar que a tua solução não estava adequada, ele consegue mostrar que a tua engenharia não estava boa. Então, não tem. E por mais que você consiga quebrar o empreiteiro, vai trazer o teu prazo de volta? Não vai. Todas as áreas têm que atuar em conjunto. Não adianta só olhar a obra. Suprimentos tem que estar capacitado para isso, capacitado no sentido de ter quantidade de pessoas compatível com o volume de pacotes. Não adianta pegar aquele mega projeto que eu falei que tinha 4.000 linhas de suprimentos e jogar numa equipe de 3, 4 pessoas. O planejamento pode estar maravilhoso. Você não consegue colocar eles, né, os suprimentos na obra no tempo que você precisa. O jurídico não pode travar contrato.
Então, a hora que você pensa em equipe de projeto, não é só pessoal de planejamento, engenharia e CAPEX, fiscalização, gerenciamento, todas as áreas envolvidas. Tá? Então, a velocidade está diretamente ligada à qualidade do FEL e não vai ser obtido por um simples desejo do contratante. Então, quer correr com a obra? Beleza. Então, traga modularização, pré-montagem, pré-fabricação. Isso tudo tem que ser pensado desde o FEL 2. Tem ótimas ferramentas do CII que te ajudam nessa escolha, nesse trade-off, tá certo? E aí você consegue preparar o projeto para ser rápido no campo. Ele não vai ser rápido só pelo nosso desejo. Não adianta. Como é que eu consigo fazer isso? Investimento no FEL ainda é o melhor negócio. Primeiro porque ele vai te mostrar a realidade. Um FEL muito bem feito, é muito difícil que você tenha um erro de prazo muito grande. E aí, se for para tentar encurtar esse prazo, é através do FEL que você consegue. Não é cortando o prazo de FEL, porque, como eu já falei, cada mês cortado do FEL volta vezes 4 na execução. Então, é uma conta que definitivamente não vale a pena. Então, quero entender se para vocês a conversa fez sentido, o que vocês já passaram de semelhante. Fiquem à vontade para me acessar, né, conectar comigo lá no LinkedIn. Eu deixo aqui o QR Code para vocês entrarem no nosso grupo VIP, onde a gente está postando aí a programação desses encontros. A gente avisa quando a live está no ar, tá? Para que você não perca nada. Então, não deixe de entrar no grupo, só fazer a solicitação lá. A gente já libera a entrada de vocês. E eu quero esperar vocês aqui, né? Quero combinar com vocês que na semana que vem, também na quinta-feira, também às 19 horas, também no LinkedIn, eu vou falar sobre a ligação de FEL com custos e riscos. Então, a conversa que a gente teve hoje voltada para prazo, vamos falar de custo e risco, que os dois andam casadinhos. Então, eu espero vocês aqui na quinta-feira que vem para mais uma conversa dessa série, onde eu estou aqui detalhando como o FEL pode te ajudar a entregar projetos de melhor qualidade, dentro do prazo, dentro do custo, com boa gestão de fato, que te ajuda a estar no controle do projeto, ganhar a confiança do teu cliente, ganhar a confiança do teu chefe, trazer diferenciais para o teu projeto, porque a gente é reconhecido pelos resultados que a gente atinge, não é verdade? E eu só vou conseguir ter resultados melhores com práticas melhores. Maravilha? Valeu, Leonardo. Show de bola. Mais uma live aí. Conto com vocês na semana que vem, às 19 horas. Se quiserem antecipar questões que vocês têm aí de custo e de risco, me mandem lá pelo LinkedIn. Não deixem de entrar no grupo também, tá? Que eu aprovo a entrada de vocês. Quem já está no grupo 01 lá de Metodologia FEL com o André Schoma, não precisa entrar no grupo 2, certo? Pra você não ficar recebendo as comunicações aí em duplicidade, mas não deixe de fazer parte, porque aí você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Maravilha? Combinado, então? Quinta-feira que vem, 19 horas no LinkedIn, a gente vai falar de custos e riscos. Gente, muito obrigado pela participação de todos aqui. Sempre vocês, né, comentando, trazendo a experiência de vocês, é muito legal. Eu estava sentindo falta de ter essa cadência maior das lives. Agora eu consegui retomar, né? Agora que acabou o PEP, o Programa de Excelência em Projetos, aí a turma 2. Então, a gente está de volta aí com as lives. Antônio, muito obrigado pela tua participação. Te espero no grupo lá também. E a gente vai ter novidades aí nas próximas semanas. Fique ligado. Tá joia, gente? Muito obrigado a todos. Uma ótima noite. Amanhã tem um bate-volta em São Paulo, como eu falei. E tamo junto. Vamos juntos, né? Semana que vem, tamo de volta. Valeu, Tarso. Boa noite.